Sabe, é quase certo que todo mundo aqui já usou Java hoje. E não foi só uma vez não, talvez dezenas de vezes sem nem se dar conta. Essa linguagem de programação tá ali, quietinha nos bastidores, fazendo o nosso mundo digital girar. E é sobre isso que a gente vai conversar. Usando como base o livro Java Como Programar, vamos entender por que essa tecnologia é, assim, tão fundamental. Bom, para começar, vamos falar de escala. Porque, olha, a gente não está falando de uma tecnologia de nicho, sabe? Não mesmo. Estamos falando de algo que está em todo lugar. Uma presença massiva, quase que onipresente no dia a dia. Pode até parecer uma pergunta meio aleatória, né? Mas o que será que um celular e um aparelho de Blu-ray têm em comum? A resposta para isso revela o segredo por trás do alcance impressionante do Java. Pensa aí um pouquinho. O que é que conecta esses dois aparelhos que são tão diferentes um do outro? A resposta? Java. E a escala é? Essa aí. 3 bilhões. É isso mesmo. Mais de 3 bilhões de dispositivos no mundo inteiro rodam Java. Esses são dados da Oracle, que estão na nossa fonte. É um número, assim, gigante, difícil até de imaginar, né? Mas ele mostra o quão fundo essa tecnologia está enraizada na vida da gente. E olha, não é só em celular não. Como o livro mostra, o Java está nos aplicativos de um smartphone Android, nos aparelhos de Blu-ray, em cartões de crédito, naqueles decodificadores de TV a cabo, em sistemas de aviação super complexos e até nos caixas eletrônicos que a gente usa para sacar dinheiro. É tipo a linguagem que está conectando tudo isso. Tá, mas por quê? Por que o Java ficou tão popular assim? O que é que ele tem de tão especial? Olha, tudo se resume a uma única ideia. Uma ideia muito poderosa que simplesmente revolucionou a forma como se criava software. E a ideia é exatamente essa, resumida de forma genial nesse lema: escreva uma vez, rode em qualquer lugar. Em inglês, write once, run anywhere. Essa foi a grande promessa do Java. A chance de escrever um programa uma única vez e ele funcionar, sem precisar mudar nada em praticamente qualquer computador ou aparelho que existisse. Para entender o tamanho disso, pensa só. Antes do Java, a vida de quem programava era bem mais complicada. Se alguém quisesse que um programa rodasse em Windows e Mac, por exemplo, precisava criar e cuidar de duas versões diferentes do código. Era um trabalhão. Aí o Java chegou e mudou o jogo. Acabou com essa necessidade de reescrever tudo para cada sistema. Certo. Mas como é que essa mágica de rodar em qualquer lugar funciona na prática? Como isso é possível? Vamos dar uma olhada nos componentes técnicos por trás disso, mas de um jeito bem simples de entender. O coração de tudo isso é a chamada Máquina Virtual Java, ou JVM. A melhor forma de pensar nela é como um tradutor universal. O programa em Java ele não fala direto com o hardware, com o computador. Ele fala com a JVM. E é aí que está o pulo do gato. Existe uma JVM feita especialmente para o Windows, outra para o Mac, outra para o Linux. Então, o mesmo programa Java consegue ser traduzido e entendido por todos eles. O processo todo é bem interessante e dá para resumir em 3 passos. Primeiro, escrever. O desenvolvedor escreve o código-fonte. Segundo, compilar. Um programa chamado compilador, o Javac, transforma esse código em bytecodes. Pensa nisso como uma língua universal. E terceiro, executar. A JVM de cada aparelho pega esses bytecodes e faz o programa rodar. É um sistema bem elegante, né? E é isso que garante que ele funcione em qualquer lugar. Outra coisa que o Java ajudou a popularizar foi um jeito de organizar o código chamado programação orientada a objetos. E para entender isso, a melhor coisa é uma analogia. Imagina que uma classe é a planta de uma casa. Ela tem todas as definições, quantos quartos, onde ficam as janelas, tudo. Já o objeto é a casa de verdade, que foi construída a partir daquela planta. A grande sacada é que com uma única planta dá para construir várias casas, todas seguindo a mesma estrutura. Isso deixou a programação muito mais organizada, eficiente e principalmente reutilizável. Mas olha só, Java não é só a linguagem, é uma plataforma inteira. Existe todo um ecossistema de ferramentas para ajudar quem desenvolve a criar as coisas de um jeito bem mais eficiente. Ferramentas como o Eclipse, NetBeans e o IntelliJ IDEA são as famosas IDEs, que significa Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Dá para pensar nelas como se fosse a oficina de um artesão digital, sabe? Elas organizam o projeto, dão sugestões para corrigir o código na hora, automatizam um monte de tarefas, enfim, permitem que os programadores criem, testem e melhorem seus programas de um jeito muito mais rápido e seguro. Bom, e agora? Depois de mais de 20 anos de história, qual é o legado que o Java deixou? E mais importante, o que o futuro ainda reserva para essa linguagem que influenciou tanta coisa? Pois é, parte desse legado é humano. A gente está falando de um número estimado de mais de 9 milhões de desenvolvedores Java pelo mundo.
Isso é uma comunidade global, gigantesca, de gente construindo, inovando e mantendo esses sistemas que todos nós usamos no dia a dia. E a relevância, hoje em dia? Inegável. O Java é simplesmente a espinha dorsal do Android, que é o sistema operacional de celular mais usado no mundo. E ele continua sendo a escolha número 1 de grandes empresas para construir aqueles sistemas gigantes, super robustos e seguros que cuidam de tudo que a gente possa imaginar, de finanças à logística. E tudo isso leva a gente para a pergunta final, né? Com uma base tão forte, uma comunidade de milhões de pessoas e rodando em bilhões de aparelhos, a questão não é se o Java vai continuar sendo importante. A questão é qual vai ser a próxima grande inovação construída em cima dele. Qual será a próxima fronteira que essa tecnologia vai conquistar? O que será que o futuro reserva para o código que, sem a gente perceber, move o nosso mundo?